Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2 diz assim: amplia o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as suas cordas e fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará habitadas as cidades assoladas. A parte A diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Amém? Vamos ler o versículo de número 2, o tema da nossa campanha. Amplia o lugar da tua tenda e estenda som. Alonga as suas cordas e fixa bem as tuas estacas. Amém? Senta glorificando a Deus. Um tema poderoso. Eu tenho certeza que você que veio aqui hoje é porque você realmente quer alargar as suas tendas. Não foi em vão que o pastor Fabiano colocou o tema da nossa campanha como alargue as suas tendas, irmãos, porque isso eu acho que é tudo que nós temos precisado nesse momento. Nós acabamos de cantar aqui que nós temos um Deus que é Deus de promessa, que é um Deus de aliança, não é isso, Alessandro? Deus tocou no grupo de louvor para cantar essa canção, porque realmente a promessa de Deus ainda está de pé. Nos últimos cultos, nos últimos meses, a gente tem ouvido isso incansavelmente, e você percebe que é o Senhor querendo incutir isso no seu coração e na sua mente, que Deus tem um plano na sua vida, que Deus tem promessas para se cumprir na sua vida. Nós já profetizamos aqui que o novo de Deus vai chegar, que Deus tem preparado um novo tempo. Você crê nisso? Você se enquadra nisso? Porque quando Deus faz uma promessa, passa o tempo que passar, ela irá se cumprir. Porque Deus, Ele não mente. Ele não é eu e você que muitas vezes de manhã queremos algo, de tarde já não queremos. Hoje desejamos algo, amanhã nós já fica meio assim. Deus não é assim, Ele é imutável. E tem situações na nossa vida que você vê o agir de Deus nas nossas vidas. Como assim, irmã Érica? Porque às vezes nós não conseguimos, pela nossa própria natureza, permitir o trabalhar de Deus na nossa vida. Irmão, se tem uma coisa que nós que servimos a Deus, a maioria de nós somos custosos. Vê se tem um custoso do seu lado, ou lembra de um custoso lá em casa, ou em alguém. Nós somos custosos, nós faz de tudo para não entender o que Deus está falando. Eu vejo que tem dias e tem lugares e ambientes que Deus usa alguém até para plantar bananeira, para desenhar o que Ele tem na sua vida. E você fica, será, né, irmã Vandinha? Será que é de Deus esse negócio? Será que é comigo? Principalmente quando vem a circunstância difícil ou chega o dia mau, a gente questiona, será que era de Deus esse negócio? Porque o negócio, em vez de ir para frente, vai para trás. E nós vemos o trabalhar de Deus, por exemplo, na vida de Jó. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele cutucou Satanás. Ele perguntou, da onde você vem? E ele falou de andar e passear pela terra. Aí o que Deus fez? Você viu meu servo Jó lá? Você viu que lá na terra tem um homem que chama Jó? Você viu ele lá? Ele falou, eu vi. Irmãos, Deus queria trabalhar na vida de Jó. Deus queria trabalhar na esposa de Jó. Deus queria trabalhar no futuro que Ele tinha para Jó. E às vezes você fazer tudo certo, você acha que está tudo bem, mas Deus tem algo mais para a sua vida. Deus tem um futuro aonde você irá chegar. A maioria de nós não morreremos hoje nem amanhã. Muitos
quantos de nós vamos passar o Natal de 2032? Se Jesus não voltar até lá, mas e como você estará lá? Porque às vezes é necessário o Senhor Deus provocar provas e situações na sua vida para que você se alinhe ao propósito que Ele tem para a sua vida. O propósito que Deus tinha para a família de Jó era um propósito de honra, mas você percebe que os filhos, desde os seus empregados, eles estavam vivendo cada um a sua vida e está tudo bem. E se tem uma coisa que Deus não te criou, é apenas para viver a sua vida e tudo bem. Uma das coisas que vocês precisam entender, se você tem feito escolhas, das quais é somente você e a sua vida que será tocado, ministrado e abençoado por Deus, você é um fracassado. Como assim, irmã Érica? Deus tem plano para você, para a sua vida, mas Ele não te chamou apenas para dentro, Ele te chamou para fora. Ele não te chamou apenas para você prosperar, mas para toda a sua posteridade prosperar. O Senhor, Ele tem levantado homens e mulheres com prosperidade de Deus. Não é apenas para você, mas é para abençoar o que é pobre e necessitado, que não tem as condições que você tem. O Senhor tem abrido o seu entendimento. Para quê, irmã Érica? Porque tem muita gente que você tem que ensinar. Tem seu filho que você tem que trabalhar. Tem alguém lá no serviço que você tem que ajudar. Você mesmo precisa entrar numa educação financeira, numa educação na saúde, numa educação dentro do casamento. Porque todos os dias o Senhor nos convida a crescer e a melhorar. Se o próprio Deus, nós falávamos na escola dominical, a palavra de Deus se renova todas as manhãs, quem é eu e você para ficar parado? Quem é eu e você para viver no passado apenas? Quando eu olho para o tema dessa campanha, que Isaías no capítulo 54 vai dizer, a Bíblia começa o capítulo dizendo que você precisa cantar alegremente, porque tem gente que canta chorando, tem gente que canta de tristeza. Eu não estou dizendo que você não tenha que cantar. Sim, você precisa cantar em todos os momentos da sua vida. Mas o Senhor determinou para essa igreja uma campanha da qual Ele está alargando as suas tendas. É motivo de alegria para o que Deus tem preparado para você. Quando eu olho a palavra de alargar as tendas aqui que está no livro de Isaías, me chama muita atenção. Por quê? Porque Deus, Ele não cumpre promessas. O Senhor Deus aqui, Ele não faz dar o crescimento naquilo que está estacionado, naquilo que não está estruturado. Quantas pessoas têm promessas de Deus que já era para estar cumprida, mas você não tem estrutura nenhuma. O povo passou no deserto 40 anos, o pastor ministrou isso domingo. Ontem nós discutimos isso no pequeno grupo. Sabe por quê? Porque são avarentos, porque só pensam em si mesmo, porque são reclamões, porque vê dificuldade em tudo. Deus tinha uma promessa e Deus tinha uma terra preparada. Quem não se preparou foi quem estava indo na caminhada. E quando o Senhor Deus faz uma promessa e Ele fornece para a vida das pessoas que Ele prometeu, estrutura. Só que mexer na estrutura não é algo bom. Mexer na estrutura não é algo agradável. Regis da Neve cantava com a igreja, que nós cantamos um monte de vezes, que depois eu parei de cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Você sabe cantar? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Senhor é meu bem maior. Aí o que você pede? Faz um milagre em mim. Ele começa cantando, entra na minha casa. Primeiro, quando você abre a porta da sua casa para alguém entrar, já te deixa desconfortável. Quem é que fica totalmente confortável quando entra a visita em casa, né, Janaína? Você recebe a visita em casa, você fala, fica à vontade aí que eu vou tomar um banho. E a visita lá, Não, você faz café, mas eu nunca vim aqui como quando na minha casa. Gente, quando a gente tem visita em casa, a primeira coisa que a visita faz é te tirar o conforto. A primeira coisa que a visita faz é tirar você da zona de conforto. É dar serviço para você, porque o mínimo que você tem que oferecer para a visita é um café. Ou um chá, ou uma Coca-Cola, um lugar agradável. Porque se você não é uma pessoa agradável, que o Espírito Santo de Deus te dê. Que você seja uma pessoa agradável, que a sua casa seja um lugar de paz e de alegria. Só que para você receber alguém em casa, como você diz, entra Jesus na minha casa. Irmão, Jesus entrar na sua casa, será que ele vai encontrar tudo certinho? Será que não tem coisa lá para ser mudado? Será que tem coisa que não tem que ser mexida? Será que ele não vai dizer, meu filho, fica melhor esse negócio desse lado? Porque a gente tem o hábito de ter as coisas da gente, querer as coisas do nosso jeito. Principalmente na casa da gente, que quem manda é a gente. Você fala, eu quero sofá nesse lugar. Por isso que alguns casamentos o marido fica perdido. Porque ele chega em casa, a mulher mudou a cama de lugar. Ele fala, pra quê isso, Jesus? Eu estava acostumado a dormir desse lado. Mas para algumas mulheres, para ela limpar, para ela faxinar, a cama tem que sair do lugar. O sofá tem que sair do lugar. Quando o homem aprende o lugar, muda de lugar. É uma prova, mas é real. Você sabe por que isso causa desconforto? Por quê? Porque para mudar, para mexer alguma coisa de lugar, traz conforto para uns, certo? Glória a Deus para as irmãs que gostam de mexer. E traz desconforto para os homens que falam, Jesus, toca nessa mulher, porque eu não sei para que essa mexeção. Vai na panela, estava nesse lugar, tem panela. Ele vai fazer a comida, algum trem, cadê a panela? Mudou de rumo, é assim. Mas quando alguém tira você do conforto, daquilo que você tem hábito, daquilo que você tem jeito de fazer, às vezes causa desconforto. E é isso que muitas vezes Deus precisa fazer, porque Ele organiza as coisas. E para organizar as coisas tem que mexer. E quando eu digo vai mexer na estrutura de uma casa, somente quem reforma a casa, somente quem mexe com reforma e construção sabe o tanto que é difícil. Quando nós iniciamos a construção da nossa igreja lá, e nós ia para lá, nós trabalhava de noite, e fazia buraco, e cavava não sei o que, e socava coisa para dentro, e arrumava máquina, e tem uns 20 buracos lá de 9 metros para dentro. Você passa lá, você não sabe o que tem lá de baixo, irmão. Nós trabalhamos quase um ano. Eu lembro que um dia nós cavamos lá uma máquina que tremia assim, e cavucava buraco, e encontrava árvore, e os irmãos sofriam tirando gai de árvore daqueles buracos. E aí, pastor, e agora? Você passava na rua, você não via nada, irmãos. Quando nós acabamos a parte da tal da sapata, não sei do que lá, nós só víamos uns quadradinhos assim de meio metro, 70 centímetros naquele quintal, e você não via mais nada. E aí, pastor, gastou muito? Já gastou mais de 100 mil. Eu falei, que? 100 mil reais? Onde está os 100 mil reais? Debaixo da terra, você não vê, você sabe por quê? Porque é estrutura. E estrutura muita gente não vê. Não vê que você está se estruturando, não vê que você está se esforçando, não vê o sacrifício que você já fez, não vê o investimento que você já fez, não vê o suor que você já fez. Mas eu creio que aqui tem pessoas que mesmo o outro não vendo, a sua estrutura está sendo construída. Só que você imagina uma estrutura construída errada, o que tem que fazer? Desmanchar. E isso não é fácil. Aí eu peço para Jesus entrar na minha casa e mexer na minha estrutura, e não estou disposto a ceder. Não quero ser quebrado, não quero chorar, não quero passar situações difíceis, não quero passar por ambientes difíceis. E o Senhor, Ele nos traz a raciocinar aqui em Isaías, no capítulo de número 54, da onde nós lemos. Por quê? Porque nós precisamos entender que o problema não é as promessas. O problema não é aquilo que Deus já te entregou na sua mão. O problema não é aquilo que você já profetizou. O tamanho do problema seu é o tamanho da estrutura que você tem para receber essa promessa que o Senhor já te deu. Eu
vou repetir porque às vezes você não entendeu. O problema não é a promessa. O problema não é a porta aberta. O problema não é o chamado. O problema não é o que Deus prometeu para o seu futuro, porque Ele diz: bem, eu sei os teus pensamentos, irmãos, e tudo aquilo que nem subiu na tua cabeça, que você nem imaginou, que Deus preparou para você, porque é grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande o que Ele preparou para você. Isso não é o problema. O problema é a sua estrutura para carregar a promessa. Não basta você dizer assim: eu quero me mudar. Para mudar, o caminhão de mudança tem que caber a sua bagagem. Não basta você dizer: eu vou mudar, irmãos, e pegar um caminhãozinho pequenininho, se a sua mudança só cabe num caminhão baú. O problema não é aquilo que Deus já te entregou. O problema é que você não consegue tomar posse, porque você não tem lugar para pôr. Aquilo que o Senhor Jesus já te deu. Por isso que essa campanha vem, porque promessa eu já tenho. Promessa você tem. Deus já disse que ia abrir as portas. Deus já te deu um novo emprego. Deus já te deu filhos. Deus já te deu portas abertas. Aí eu pergunto para você: o que você se movimentou até agora para receber a promessa de Deus na sua vida? Porque a promessa você tem. A promessa está aí. Por isso que no versículo 2 já inicia dizendo: alarga as suas tendas. E quando o Senhor diz aqui nesse versículo, Ele está dizendo assim: você precisa se preparar para alargar o espaço que você tem. A gente inicia com um pouquinho de fé, mas Deus está dizendo: precisa alargar essa fé. Você iniciou com o primeiro pé, mas você precisa pôr o segundo pé e começar uma caminhada. Por quê? Porque o Senhor, Ele manda aqui no capítulo 54, 2, que você precisa alargar essas tendas. E Ele não fala só do alargar as tendas, Ele também diz que você precisa estender a cortina. Você sabe por quê? A visão. Qual que é o tamanho? Muitos de nós sonhamos com coisas grandes, irmãos, e estamos satisfeitos com as pequenas. Muita gente tem um carro e diz: tá bom, Senhor, você tem que agradecer a Deus todos os dias pelo que você tem, mas você tem que ter visão de crescimento. O que mais que o Senhor tem para você? Ah, mas eu tenho já a minha casinha. E o resto do dinheiro você vai gastar à toa? Não dá para comprar a segunda casa? Deus tem planos de crescimento para a sua vida e de expansão. Você precisa ter visão. Você tem que pensar maior. Você tem que pensar grande. Você tem que parar de se limitar. Porque eu não tenho jeito, porque eu não tenho condição. Você precisa buscar estratégia. Porque Deus é aquele que faz infinitamente. Infinitamente? Não é só o que você tem. Deus faz muito, mas então quem pensa pequeno, quem se move pequeno, vai receber pequeno. Qual que é a promessa que Deus te fez? Você precisa largar a sua tenda. Não era que eu vou pôr o quê numa casa grande? O Senhor está mandando você alargar. Ele está mandando você esticar as suas cortinas, para você proteger a tenda que Deus está te dando. Quando o Senhor deu essa promessa aí para Isaías, Jabes já tinha orado muito tempo antes. E ampliar as tendas foi a terceira frase de oração de Jabes. Porque Jabes, mesmo com um passado difícil, mesmo com uma profecia da sua mãe, que ele era um menino que só causava dor e sofrimento. E a história de Jabes me chama a atenção, sabe por quê? O que as pessoas dizem, profetiza, maldições, seja hereditária, seja o que for, ele não determina o seu futuro se você não aceitar. Quantas pessoas Deus tem promessas grandes, quer mudar você, referência na sua casa, mas você diz: ninguém da minha família nunca conseguiu. Jabes, ele não aceitou o decreto de que ele era um homem amargurado, com dor,
só causava sofrimento, ele disse: Senhor, que me abençoes. Deus, que sejas comigo a tua mão. Irmãos, tem gente que não tem coragem de dizer Senhor, benção. Os filhos antigos diziam para os pais: bênção. Enquanto eu era solteira na casa da minha mãe, eu estava deitada com uma preguiça daquela, mas eu gritava: benção, mãe. Deus te abençoe, filho, para dormir. Hoje os filhos não falam nada. Você nem vê, o menino já foi, já dormiu. E diante de Deus nós também temos o hábito de não pedir a bênção dele. Cria isso como uma rotina de vida na sua vida. Dizer: Senhor Deus, me abençoa. Esteja comigo a tua mão. Porque aí você tem certeza de que você não estará sozinho. Ele estará te segurando na mão. Não tem coisa melhor do que você ter alguém para segurar a sua mão, para te caminhar com você, para não te deixar cair, para te amparar, para te apoiar. Nós precisamos que a mão de Deus nos acompanhe. E a terceira frase da oração de Jabes foi dizer: Senhor, que o Senhor me alargue as fronteiras. Se tem uma coisa que você às vezes acha que Deus não responde essa oração, eu sou a maior prova de dizer para Deus: Senhor, alargue minhas fronteiras. Porque eu fiz essa campanha de Jabes muito tempo. E todas as vezes que eu fazia a campanha, eu via as portas se abrindo, serviço chegando, dinheiro chegando, oportunidade chegando. Aí eu parei de fazer a campanha agora no final do ano passado de Jabes, porque estava largando demais. Eu estava com muita proposta fora e eu estava quase aceitando. Eu falei: Jesus, eu recebi uma proposta de ganhar 15 mil reais. Eu falei: Senhor, 3 vezes mais do que eu ganho. Eu falei: tá bom, não larga agora não, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Então não precisa largar destando lá para o outro lado, não precisa largar destando. Mas eu sou a maior prova de que você fazendo essa oração, o Senhor responde ela. Ele amplia as suas tendas. Só que tem tendas que eu e você que domina. Tem ambientes que é meu e seu, que não é o outro que entra lá e faz a faxina que você quer. É você que precisa fazer. O versículo aqui está dizendo que você precisa ampliar a sua tenda. O versículo aqui está dizendo que você precisa esticar e comprar mais cortina. O versículo aqui também está dizendo que você tem que alongar as cordas, irmãos. Você sabe o que é alongar cordas? É mudar hábitos, mudar rotina. Às vezes mudar pessoas, mudar a sua mentalidade. E muitas vezes o que você precisa entender que nessa caminhada de crescimento, de alargar as suas tendas, de melhoria, de prosperidade, uma coisa você vai entender: nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Porque para muitas pessoas está tudo bem, para muitas pessoas está cômodo. Tem muito crente que não quer saber de cargo na igreja. Tem muita gente que não quer aprender algo mais. Tem muita gente que não quer enfrentar desafio. Tem muita gente que olha só para os seus problemas. E Deus está mandando aqui nessa noite você ampliar a sua tenda. A tenda não é só a casa que você mora, não é só o quarto que você tem, não é só o ambiente físico, é espiritual também. Até quando você vai aceitar os teus problemas impedir tua vida espiritual? Até quando você vai impedir que as suas limitações te impeçam de crescer? Se você for olhar para as suas condições financeiras, você não faz nada. A Bíblia vai dizer que se você olhar para o templo, você não planta. Se você olhar para o templo, você não lava roupa. Se você olhar para o templo, você não faz nada. Mas a Bíblia diz: lança o seu pão sobre as águas. Põe roupa para lavar, independente se vai chover, irmão. Estende nem se for na cadeira, mas tenha roupa limpa. Você não pode olhar para o tempo e nem para as dificuldades que te assolam. Ai, mas porque o chamado é difícil. Difícil é ir para o inferno e ter que chegar antes de ir para o inferno diante de Deus e dizer: tenho minha mão vazia.
O Senhor está dizendo que você precisa se preparar, você precisa ganhar maturidade, você precisa ganhar experiência, você tem que saber lidar com a dor, você tem que saber lidar com a cobrança, você tem que saber lidar com a falta de dinheiro, você tem que saber lidar porque você não consegue oferecer resultados. Você tem que aprender a lidar com isso. Porque como que você vai ampliar a sua visão se na primeira oportunidade você quer retroceder? Se na primeira oportunidade você abre mão, se na primeira oportunidade você culpa Deus, se na primeira oportunidade você esquece que você tem promessa, se na primeira luta que você tem se abandona e desiste, não dá. Você precisa soltar, ampliar as suas cordas, você precisa firmar a raiz. A palavra final do versículo vai dizer que você precisa firmar bem as tuas estacas. Não adianta você crescer se você não tem base. Não adianta você ter vida com Deus se você não se firmar. Quantas pessoas alcançaram muitas virtudes? E aonde estão as suas virtudes? Quantos de vocês aqui tem dons espirituais engavetados no teu coração? Quantos de nós temos o desejo e a vontade de melhorar, mas diz eu não tenho dinheiro? Quantos de nós podemos ser melhores e diz não, mas eu fui machucado? Quantos de nós pode ter um dia melhor amanhã, mas culpa o dia mau que foi hoje? Quantas pessoas podem chegar em casa agora e dormir diferente, sonhar diferente, estar diferente, mas prefere pegar todos os problemas do dia e chegar em casa de cara feia, mesmo vindo na casa do Senhor? Como que o Deus vai cumprir promessas se você não tem lugar para essas promessas? Como que Ele vai te dar condição financeira e abençoar a tua vida se você não quer crescer? Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falou assim: ai, o mundo está muito difícil hoje. E ela é uma pessoa que Deus abençoou a vida dela muito hoje. Só que hoje está se cumprindo a Bíblia, irmãos. Não é todo lugar que pega dinheiro. Nós estamos em Cacilândia, ainda você vai ali e pega dinheiro. Você vai, chega lá no Paraguai, a loja diz: não aceitamos dinheiro, aceita só Pix. Passei inúmeras raivas lá no Paraguai com a minha filha, porque não pega o meu cartão brasileiro, porque não pega meu Pix. Irmã Vandinha, não pega. E aí eu vou deixar de comprar, irmãos, porque eu não quero uma conta digital, porque eu não quero ter um Pix, porque eu não quero isso. Tem gente que quer comprar até hoje na era. Não, marca aí pra mim, viu, Vanessa? Depois nós acerta, irmão, já foi essa era. Hoje tem maquininha, tem QR Code. E muitos de nós, Deus tem um plano na tua vida de prosperidade, você não aceita crescer. Deus está dizendo: você precisa melhorar, meu filho. E você está dizendo: não, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim, porque eu fui ensinado assim. E Deus está dizendo: eu quero te usar. Não, mas eu não sei falar, Jesus. Não, eu quero te usar, meu filho. Não, mas eu não estou disposto, eu não tenho tempo. Até quando você vai ficar arrumando desculpa para aquilo que a palavra já decretou na tua vida que você precisa fazer? Deus está dizendo: eis que eu tenho um casamento para você, meu filho. E a pessoa: não aceito ninguém olhar para mim. Renega todas as propostas. Não tem promessa que se cumpre quando você não quer. O Senhor está dizendo: eu vou te usar no louvor, mas se der uma oportunidade, não canta. Deus, não sei cantar, estou desafinado. Se o Senhor já disse que Ele vai te usar para louvar, vem cantar desafinado. Porque Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Começa a aprender, começa a treinar. As coisas não caem do céu, você tem a sua parte e a sua responsabilidade para fazer. Porque esse versículo de número 2 vai dizer: por favor, não impeça. Irmãos, é chocante Deus usar um profeta para dizer: pelo amor de Deus, para de impedir o plano que eu tenho na tua vida. Leia esse versículo e peça para o Espírito de Deus te falar. Ele manda você alargar a sua tenda, Ele manda você ampliar as suas cortinas, Ele manda você esticar as suas cordas. Ele diz que você tem que firmar as suas estacas. Pelo amor de Deus, não impeça.
precisava Deus usar Isaías para dizer para você parar de impedir o plantão da sua vida? Chega de impedir a promessa de se cumprir. Você precisa de posicionamento. Quando eu li esse versículo hoje de manhã, eu falei: Senhor, eu estou impedindo muitos planos. Por quê? Porque sou covarde, porque tenho medo, porque não tenho coragem, porque não tenho disposição, porque não quero organizar um tempo. O tempo quem organiza é você. Quem faz a sua agenda é você. E uma das coisas que eu aprendi num curso que eu fui em Belo Horizonte há 2 anos, que mudou a minha vida: quando eu não faço a minha agenda, eu sou a agenda de alguém. Vou repetir para você gravar. Quando eu não faço a minha agenda, eu sou a agenda de alguém. Aí está na sua mão. Quem vai escolher o que você vai fazer? Quem vai escolher o que você vai produzir? Você. É você que vai. É você. E a palavra está dizendo aí para você parar de impedir. Você não pode ter medo. Você não pode continuar se sabotando. Você não pode ficar limitado ao tempo. Nós temos medo de tentar. Nós temos medo. Tem um espaço lá no terreiro. Você tem medo de não ter dinheiro para terminar a reforma. Você não quer nem começar. Deus está dizendo: você precisa ampliar. O que você vai fazer? Deus não está perguntando o que você vai fazer. Ele está dizendo que você tem que ampliar a sua tenda. Você está limitado no conhecimento espiritual? Amplie esse conhecimento. Venha para a escola dominical. Faça um curso. Busque um intercessor que vai te ajudar, que vai te consolidar. Faça a sua parte. Irmã Érica, eu quero crescer nos negócios. Vai aprender com quem mexe com o negócio. Vai estudar. Vai se capacitar. Vai pegar seu rascunho. Vai para a tua casa. Faz a reforma. Organiza o que você vai pagar. Organiza quanto tempo você vai pagar. Mas eu vou construir uma casa e vou pagar em 10 anos. Não tem problema, irmão. O que você tem que fazer é ampliar o espaço, porque Deus tem coisa para colocar dentro. Deus tem ambientes para colocar dentro. Deus tem maneiras para ampliar dentro. Se eu fosse depender do meu salário, das minhas condições, minha filha não estava no 3º ano de medicina. E você pergunta se eu tenho condição de manter ela lá. Ainda não, mas a graça tem. A graça tem. E Deus não mandou eu ampliar minha visão. Érica, como que você dá conta? Hoje uma pessoa perguntou para mim: Érica, você está doida? Como que você tem coragem de gastar dinheiro? Aí você fica sem dinheiro para outras coisas. Eu falei: as outras coisas é Deus que cuida. Porque a minha parte, meu salário vai para minha filha. Se eu vou comer uma pizza, se eu vou comer um suco, Deus prepara. Essa semana eu estava com suco de acerola, Deus preparou. A irmã chegou lá em casa e falou: quem vai receber esse suco? Porque eu estou te dando suco. Resende uma semana. Tem suco de acerola? Não tem. Eu falei: Jesus, e agora? O suco de acerola que eu tenho que tomar por causa da minha imunidade. Deus usou a irmã Mariana, mandou uma foto com um monte de acerola, 2 litros de acerola, e diz assim: você quer a fruta ou quer o suco? Eu falei: sim, glória a Deus, eu quero suco. Cheguei do meu almoço, o suco estava geladinho lá em casa. A irmã: é só um suco. É o cuidado de Deus. Porque eu ampliei a minha visão. E às vezes você pode não ter condição de comer o que você quer, de comprar o que você quer, mas o Deus te sustenta, porque Ele sabe do seu esforço. Ele sabe da sua estratégia. A sua promessa está por trás da sua expansão. O que você vai crescer? O que você vai melhorar? Sabe por quê? Porque Ele quer usar você, irmãos. Não apenas, eu até anotei isso aqui. Deus não quer te usar apenas para você viver no limite. Deus, Ele quer te usar para você transbordar. Não só para você. Esse versículo que nós lemos, ele está dizendo que é para toda a sua geração. Eu vou ter que ir para a direita, o Senhor irá contigo. Mas me decidiram que eu tenho que ir para a esquerda, o Senhor irá contigo. Eu vou pela frente, o Senhor estará contigo. E o versículo de número 4, a parte A e B, está dizendo: não tenha medo, você não será envergonhado.
Deus. Aí você poderia questionar: porque eu já passei vergonha demais. O Senhor está dizendo: você não será envergonhado e você não será humilhado. Isso é mentira do diabo. O Senhor quer prosperidade para a sua vida. Hoje, Deus está dizendo aqui: se prepare, porque o que vem é maior do que o espaço que você tem. Já preparou seu enxoval? Já escolheu a moldura nova? Já visualizou o futuro que você tem? Porque se você não ampliar o que você tem hoje, a promessa não irá se cumprir. E o pior é que se você não abrir a sua visão, você ainda vai culpar Deus que não cumpre a promessa. Deus vai pôr aonde esse sofá? Deus vai pôr aonde esse dinheiro? Deus vai pôr aonde a alma que precisa ser salva pela sua mão? Aonde que Deus vai pôr se você não tem se preparado para receber? Irmão, você precisa entender que a promessa já saiu. Precisa ter alguém em casa para receber. Precisa ter ambiente para colocar. A nossa irmã Júlia está grávida ali, ó, e vai nascer. Mas ela vai pôr aonde? Ela tem que se preparar para pôr. Ela tem que arrumar o berço, ela tem que arrumar a fralda, ela tem que arrumar o remédio, ela tem que arrumar os documentos, porque ela vai... É organização, irmão. O que é que você tem feito para ampliar a sua tenda? E se organizar para receber a promessa de Deus? Porque se você não se organizar, o céu não pode se mover também. A promessa é sua. O tamanho do seu sonho está aí. Agora o que é que você vai fazer? Porque Deus já mandou entregar. E eu declaro que você esteja em casa para receber. Eu declaro que o espaço vai estar organizado para receber. Eu declaro que a conta vai estar no jeito para receber. Eu declaro que o documento estará no jeito para receber. Irmã, às vezes a gente não dá valor. Mas eu tive uma situação alguns anos atrás que eu tive um problema com o meu CPF bloqueado. E eu precisava receber um dinheiro. Eu nunca vi a importância de uma identidade para receber um dinheiro. O dinheiro estava na conta. E tudo bloqueado. E precisava do meu documento. Eu tinha perdido a identidade. Para fazer a identidade eu precisava do CPF. O CPF estava bloqueado. Eu falei: e agora, Jesus? Irmãos, eu tive que ir atrás de advogado para receber uma coisa tão simples. E que eu, Érica, fiquei sem a identidade e não estou nem aí. Não estou usando esse negócio, né? Nessa mão, não estou usando agora esse negócio. Não estou nem aí. E Deus está abrindo seus olhos hoje. Você sabe que Deus está falando com você hoje. Prepare os mínimos detalhes. Que seja um documento que você não dá valor. Você vai precisar para receber a promessa do Senhor. Se essa tenda não for alargada, não tem cumprimento de promessa. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé?